elas foram exatamente cadastradas nas entidades filantrópicas. E as entidades filantrópicas, elas já fizeram compromisso com esse recurso, exatamente aumentando o atendimento do número de crianças. Então, é um momento que realmente a gente precisa ter certeza absoluta do que o MEC vai colocar, para que o Executivo tome a posição dele em relação ao repasse referente às crianças de 4 anos. Agora, em relação às demais crianças, isso pode ser feito de maneira imediata. E é isso que eu estou solicitando, né? Que esse repasse para as entidades filantrópicas sejam feitos de maneira emergencial, para que elas consigam, então, cumprir, né, o dever dela para com os professores, né, que trabalham nessas entidades. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldão. Senhor presidente Carlitos Alves, educação quase que ocupando toda a pauta dessa reunião até o momento. E eu venho inicialmente parabenizar o professor Edelmino, agora membro da diretoria do Simpro, a nível estadual. Boa sorte nessa nova tarefa, professor Edelmino, e que execute os trabalhos por lá da maneira como vem conduzindo o mandato, como vem vivendo sua vida profissional enquanto professor, e agora com mais essa função, membro da diretoria do Sindicato dos Professores. Verdade, senhor presidente, caros colegas, eu volto aqui para tratar da educação, para tratar da inclusão e da acessibilidade mais uma vez. Após amplos debates que se perpetuam na reunião de hoje, relacionado à questão da educação do município e desse início de ano tumultuado na rede municipal de ensino, tendo conhecimento da Lei 13.169, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tive acesso, li e achei que devemos discutir mais a fundo como vem sendo feito esse atendimento às pessoas com deficiência na nossa rede municipal, na nossa rede estadual, e a instância que mais pode debater de forma ampla, de forma institucional e oficial, é uma audiência pública, e essa é a proposição que aqui trago, que realizemos no próximo dia 21, já na Semana Santa, uma audiência onde o propósito é ser uma plenária construtiva, trazendo os vários protagonistas, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo, nós, enquanto Câmara Municipal, o Conselho da Pessoa com Deficiência Física, por que não o Ministério Público, a Defensoria Pública, a participação dos pais, de todos os agentes da escola, da comunidade escolar também vai ser muito proveitosa. Quem sabe não esteja na hora da gente implementar um protocolo a esse atendimento. Acho que é importante também, na oportunidade, a gente trazer à luz o nosso Plano Municipal de Educação e como ele está se comportando em relação a esse tema, visto que o Estatuto é do ano passado, então pode ser que algumas diretrizes ali devam ser reformuladas ou até mesmo implementadas novas diretrizes, e a discussão deve partir nesse rumo. Acredito no apoio de todos para aprovação, e conto também, né, com o apoio de todos para a divulgação, para atrair ao público-alvo, para que a gente tenha aqui um debate profícuo e produtivo e que possamos, como dito aqui, fazer um momento construtivo para que tenhamos a inclusão da forma como é prevista nesse estatuto. Saúde financeira é o que o próprio Estado de Minas Gerais tem alegado em relação a implementar os novos conteúdos da lei. E, nesse sentido, como está a saúde financeira, esse ano é um ano de votarmos o PPA, como trabalhar isso dentro do PPA para os próximos 4 anos, e aí, respectivamente, na LOA e LDO. Fica, então, o pedido para o apoio dos colegas nessa aprovação de proposição
A inclusão acho que tem que estar na nossa primeira instância e acho que essa discussão vai valorizar em muito esse processo inclusório no município. Com a palavra o vereador Marco Nunes. Obrigado, Beiquilo, presidente em exercício. Eu quero só repercutir, vamos dizer assim, né? Também tem uma série de indicação aí, mas acredito que seja preocupação dessa casa como um todo, de vários colegas vereadores, aquela situação e aqueles problemas que a gente vive ali no bairro de Fátima. Então, você tem uma rua, né, contígua à igreja, que vai em direção ao bairro de Lourdes, não, de Santa Clara, obrigado. Santa Clara, se não me engano, Rua Geraldo... Fugiu o nome do padre, rapaz. Padre Geraldo, desculpa aí, fugiu o nome do padre, mas Padre Geraldo Paiva, obrigado. Poxa, hoje está engasgando aqui, né? Bem, aquelas ruas já foram contempladas, algumas delas pelo menos com asfaltamento, mas nós temos duas ruas principais, eu vou citar aqui a Curvelo e a Goiânia, que eu acho que recorrente, vários vereadores aqui têm recebido reclamações daquela rua. Na Rua Goiânia o pessoal já fez blog, já fez Facebook, etc., para tentar verificar o que fazer para poder melhorar aquilo ali. E, novamente, agora, depois dessas chuvas e etc., são ruas com inclinações bastante acentuadas, ainda em pedra fincada, ou seja, vereador Lidson, quando chove, carros não sobem. E para complicar a situação, né, aqui a reclamação agora da Rua Curvelo, especificamente aqui da indicação, a rua apresenta uma série de buracos, né, pedras que se soltaram, e aí as pessoas não estão conseguindo ter acesso às suas garagens, principalmente idosos. Então, assim, a gente vem aqui solicitar, né, pedir, reivindicar do Executivo, que dê uma olhada com carinho nessa situação, né? A situação que me levou a fazer esse pedido são idosos telefonando e dizendo, olha, eu estou aqui, tenho um carro, mas não consigo tirar o carro da minha garagem, porque em frente à minha garagem tem aqui um buraco, né, do calçamento que se soltou. E relataram ainda que algumas equipes foram por lá, mas depois foram deslocadas para outros locais. Então, senhor líder do prefeito, a gente pede encarecidamente a Vossa Excelência que possa, com carinho, né, tentar resolver isso para a gente. Eu acho que a gente precisa, digamos assim, reforçar que ainda no governo do pai do nosso, então, querido vereador Luiz Geraldo Deus Dedite, aquela região ali do bairro de Fátima, ela recebeu toda uma estrutura de captação de água pluvial. Posteriormente, a emenda da gente, vereador Sávio, conseguimos algum recurso com o deputado federal Padre João para que se asfaltasse aquela região. E os diversos prefeitos pós-Raimundo têm insistido em asfaltar outros locais e não asfaltar Curvelo e Goiânia, porque aquelas ruas já estão lá com a captação de água pluvial, são ruas de bastante inclinação. Então, novamente, a gente faz aqui um apelo de boa, né? Porque nós somos os representantes e os nossos telefones estão, né, o pessoal ligado a gente, e aí a gente solicita aí que o Executivo tenha uma sensibilidade para esse fato. Eu estou falando de idosos que têm carro, que não conseguem tirar seu carro da garagem por causa dos buracos na rua. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador João José. Só para reforçar, Marco Nunes, que você falou da Rua Goiânia, já fizeram, completaram a rede de captação de água. Essa rua vai ser asfaltada, a parte então, já estão fazendo as caixas, calçando o lugar que foi aberto, viu? Acho que não está na prevista, é a Rua Curvelo, que você falou, né? Mas a Goiânia estão preparando ela para ser asfaltada, viu? Que uma parte dela, até no meio dela, já tem uma captação de água. Então, eles colocaram mais uns 80 manilhas para cima, tá? Essa vai ser feita. Voltando aqui, eu também, gente, pedi apoio a vocês aí, alguma indicação que eu fiz.
mas eu quero, aquela que se fez no bairro Santo Antônio, mas quero lembrar também, há uns 4, 5 meses atrás, parece que o Delmin também fez indicação, o Marilhão fez, e quero fazer aqui um agradecimento ao prefeito. Fizemos uma reunião lá no local, na Rua Santana, fizemos no gabinete do prefeito. O que ele prometeu, ele cumpriu, a rua lá está asfaltada. O que falta lá é resolver o problema daquela caixa, né, que transborda a água para fora. Mas conversando também hoje lá com o secretário de obra, já fizeram os pedidos das manilhas. Eu acho que em breve, eu acho que um dos problemas maiores da Rua Santana era a rua muito ruim, foi asfaltada. E agora ficou só as manilhas para ser colocado naquele local. Eu espero que, em breve, né, Luciano, a gente vai acabar de realizar os pedidos que foi feito naquela rua. Fica aqui meu agradecimento, prefeito. Está aí asfaltando o Laranjal. Tem várias ruas que vai ser asfaltada agora e vai também abrir mais licitação para mais 2 milhões de reais para asfaltar várias ruas da cidade. Viu? Não, tá bom, muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Lidson Lena. Presidente exercício, colegas. Bom, eu tenho várias indicações de uma representação nessa noite. Bom, começar pela representação, junto ao presidente da Emater, né, solicitando que encaminhe para o escritório local de Viçosa um número maior de profissionais para atender os nossos produtores aqui em nossa cidade. Tão importante que esses profissionais que acompanham esses homens e essas mulheres do campo, né, com os ensinamentos, com as receitas, né, para poder diminuir os custos para esses profissionais, para esses profissionais do campo, vamos dizer assim, para poder produzir para nós aqui na cidade, né? Dentro das representações, tem uma pedindo que o SAI passe a varrer ali no bairro Liberdade. Um morador de lá me procurou e ele próprio me mandou algumas fotos que eu vou exibir aqui, que há bem tempo não tem ninguém do SAI para poder varrer as ruas. O caminhão coleta o lixo, mas não tem ninguém para varrer. Pode passar as fotos. Não, Zica Zero é outro momento. Bom, continuando, daqui a pouco a gente volta nas fotos. Também tem uma representação para a escola da Barrinha, a escola Juscelino Kubitschek, que nós temos ali um mega transformador, foi construído uma caixa de alimentação de energia, porém não está funcionando. Teve que fazer um improviso no padrão do lado de fora da escola e puxar uma fiação até aquela caixa que foi construída para receber energia elétrica. Segundo informações, deu defeito no transformador. Então foi um equipamento caro, né, para saber o que aconteceu, realmente ocorreu, para que isso venha a ser solucionado o mais rápido possível. E na mesma escola, a escola foi inaugurada em setembro do ano passado. E até hoje não tem nem telefone nem internet na escola. E o fio está lá no chão para poder ser instalado, e isso ainda não ocorreu, né? Então, internet, telefone hoje, comunicação, isso é muito importante para o desenvolvimento, né, dos próprios trabalhos da secretaria, dos professores, enfim, acompanhamento de censo escolar, etc, etc, etc. Então, isso é muito importante. Bom, conseguimos achar... Está no pendrive que eu te passei, Ana. O pendrive está por aí. Bom, ainda tenho tempo. Mas voltando, é muito importante, a escola nova, que foi inaugurada ano passado, né, já apresenta alguns defeitos, né, de construção, mas esses pontos aí são pontos importantes, onde a gente não pode pecar, principalmente uma instalação de um telefone, que é tão importante. Enrolei um pouquinho agora, vou colocar as fotos. Muito bem, esse aí é o bairro Liberdade, a situação que está lá hoje, foi muito comentado aqui hoje com relação à limpeza nas ruas, né? A gente sabe
desde quando a lei foi aprovada, passou o serviço para o SAAI, que seria um desafio muito grande para o SAAI conseguir vencer esse problema no município. Inclusive, vereador Geraldão, tinha previsto lá até, o quê? Até uma consulta popular para saber, um referendo, para poder saber se a população está aprovando ou não a limpeza pelo SAAI. Eu tenho até medo de levantar essa consulta popular aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai achar que não, porém, está melhor agora ou estava melhor antes, quando era da prefeitura. Então, uma situação onde a gente não pode ficar de braço cruzado. Simplesmente cobrar recurso, onde o SAAI alega para limpeza é pouco, a tabela foi renovada, nova lei, a cobrança aumentou. Vamos ver aí, cada um fazendo seu papel também, evitando sujar as ruas, isso é muito importante. Está aí, ó, quando veio o racionamento de água, acabou a água, não tem água. Todo mundo foi obrigado a racionar. Agora, vamos ver se o problema da dengue, o acúmulo de lixo em muitos lugares, vai apertar o povo para que se conscientize e evitem de fazer lambança e sujeira no nosso município. Muito foi apresentado aqui. Fiz uma representação também, uma indicação também à Secretaria de Fiscalização do município, Departamento de Fiscalização do município, para que notifique também os proprietários dos lotes e veículos que estão abandonados no entorno da escola Juscelino Kubitschek na Barrinha. Tudo isso fruto da nossa ida lá na escola, andamos na escola, os alunos apontando as demandas, os professores apontando as demandas, os moradores também. Então, é o trabalho dessa casa aqui sendo apresentado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Edenilson. Boa noite, vereador em exercício, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, mais uma vez, público presente, boa noite. Venho pedir a aprovação dos colegas vereadores para algumas indicações que eu fiz, como falei no primeiro expediente aqui. Vou apresentar as fotos, né, que foram tiradas lá em Cachoeirinha, no distrito de Cachoeirinha, onde nós fizemos a campanha lá, né, da Zika Zero, né, que todos os vereadores estão acompanhando as escolas aí, e comigo não foi diferente, eu fui a Cachoeirinha na sexta-feira, e vou fazer um relato para vocês, não só do contorno da escola, mas também o que está acontecendo naquela comunidade, que infelizmente a comunidade, como eles mesmos disseram, e a gente pode constatar, está lá jogada às traças. Eu venho falando isso aqui desde 2013, e foi feito lá um asfalto muito bom, a gente está super feliz com o asfaltamento que foi feito na principal lá de Cachoeirinha, mas ficou exatamente nisto. Então, eu gostaria de começar a passar as fotos para mim, por favor, eu vou explicando aí detalhadamente as fotos do distrito de Cachoeira de Santa Cruz, conhecido como Cachoeirinha. Aí a escola, houve a reforma da escola, mas uma reforma incompleta, inadequada, inacabada. Está dessa forma que vocês estão vendo aí, crianças pisando nessa situação aí, ora com barro, ora infiltração, caixa d'água quebrada, essas pedras aí, crianças que infelizmente, né, estão andando ali descalço em cima dessas pedras, tudo quebrado ali, cabe um pé de uma criança. Volta a foto, por favor. Aí cabe um pezinho de uma criança, lá para vocês terem noção, tem crianças de 3 anos, 4, 5 anos estudando nessa escola, que estão pisando nisso aí o tempo todo. E isso são reclamações que são feitas aqui desde 2013 por esse vereador que vos fala. Pode passar. Aí, gente, é o teto da escola que está infestado de pombo. A escola ficou fechada por 10 dias ou 12, porque pombos aí infestou uma epidemia de piolhos de pombo na escola, com essas crianças lá, tudo vulnerável, infelizmente. Está aí a situação da escola, que foi reformada, nós cobramos a reforma, cobramos a finalização da reforma, e está aí o descaso com aquela população que sempre esteve e ainda está abandonada. Eu venho cobrando isso aqui desde 2013, vergonhosamente eu venho apresentando para vocês aí a situação que está a Escola Municipal João Francisco da Silva de Cachoeirinha. Pode passar aí, nós fizemos a vistoria no cemitério Padre Adalberto, para vocês verem que a situação também não é diferente. Está aí a situação dos cemitérios, onde foi falado muito aqui que os cemitérios estavam lindos, maravilhosos, mas estão lindos, maravilhosos só se for aqui no centro, porque na região periférica, infelizmente, não está. Em São José do Triunfo teve
uma reforma progressiva, foi muito bom o que foi feito lá, mas para vocês terem noção, esse cemitério de Cachoeirinha está abandonado justamente porque o município não detém recurso em cima dele. Então, por isso que ele está abandonado. Mas é uma função que foi assumida pelo Poder Executivo desde muitos anos atrás. Não fizeram uma reforma, talvez administrativa, para esse cemitério, para se cobrar túmulos. Eu queria que você voltasse uma foto do cemitério para me terminar de falar dele. Não se cobra túmulos no cemitério de Cachoeirinha, mas vão lá uma vez em cada 6 meses e olhe lá para arrumar essa situação vergonhosa que está aí. Nós temos entes queridos que estão lá, eu morei 23 anos em Cachoeirinha, ali está o meu pai, o meu irmão, quanto tantas outras pessoas e familiares daquela comunidade que merecem, no mínimo, respeito. Então está aí a situação de abandono do cemitério de Cachoeirinha e a indignação desse vereador aqui, que é representante do povo de Viçosa, mas como morador de Cachoeirinha e São José do Triunfo. Pode passar, por favor. Aí está a quadra poliesportiva, que está se falando tanto de dengue, né? Tanto nós estamos aí na luta para cada um fazer a sua função, junto com o Poder Executivo, Legislativo, população civil organizada ou não. Está aí a situação da quadra poliesportiva de Cachoeirinha, já mostrei fotos parecidas aqui, ou menos pior do que essa, mas nada foi feito até então. Pode passar, por favor. Está aí um vaso sanitário que onde não dá descarga, a água ali está parada, foco de dengue, nessa situação que está aí, vergonhosa, a quadra poliesportiva de Cachoeirinha. Está aí a situação para todos verem, mais uma vez, eu venho mostrando isso aqui desde 2013, nós estamos em 2016 e nada foi feito, não é por falta da gente falar e aprovar a indicação nessa casa aí, infelizmente está nessa situação. Olha o contorno da quadra poliesportiva, Geraldinho, onde que o senhor dá o seu karatê, que está bom lá no meio, lá onde está sendo dado, mas olha o contorno aí, onde pode ter cobra, animais peçonhentos e tudo mais, aí, com aqueles jovens que você atua lá dentro, tantas outras crianças que estão ali. E as crianças das escolas também vão para a quadra poliesportiva aí, para brincar nessa situação que vocês estão vendo aí, vexatória para o município de Viçosa. Pode passar. Aí a praça, o contorno da escola, só para finalizar, senhor presidente, a praça aí no contorno da escola, da Praça Alexandre Ade, menos mal, a situação ainda está precisando de uma poda aí, mas ainda está menos ruim, vamos dizer assim. Né? Aí a praça de Cachoeirinha está até bem cuidada, eu parabenizo quem está fazendo o cuidado da praça, mas só está restrito aí realmente à praça. Pode passar. Está aí o contorno da escola, o mato está um pouco alto, então o que a gente não pode deixar é esse mato chegar no teto, que se continuar do jeito que está, vai chegar. Pode passar, por favor. Está aí uma reivindicação agora, uma indicação para São José do Triunfo, é a única que eu faço. Eu queria ter conversado com o Paulinho, que ele está fazendo a área de São José do Triunfo, mas nós vamos fazer junto isso, eu tenho certeza que ele vai dar oportunidade para a gente. Está mostrando a situação de São José do Triunfo. Isso foi um morador que me procurou hoje para mostrar a situação da rua Turiângela, como que está tomada pelos matos. Eles fizeram reivindicação, já ligaram para a prefeitura, falaram que iriam lá e hoje me procuraram, me mandaram as fotos e aí eu estou apresentando aí uma situação lá na rua Turiângela de São José do Triunfo. Então, fica aí as indicações, que os vereadores votem e que o prefeito, que o Poder Executivo possa cumprir com o seu papel de não deixar essas comunidades periféricas como Cachoeirinha, São José do Triunfo, Nova Viçosa, Poces, Silvestre, Novo Silvestre, tão abandonados quanto estão. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Lidson Lena. O vereador Edelmino comentou aqui com relação aos repasses, né? Aos repasses dos recursos federais, né? Para as entidades. Assim como os outros vereadores, eu também fui questionado para intervir, né? Junto à Secretaria de Educação, junto ao Executivo, para que possa ser liberado. Bom, o governo federal, até essa manhã, então hoje provavelmente já não foi liberado de novo, não liberou uma planilha que a Secretaria de Educação se espelha nela para poder fazer os repasses. Uma planilha chamada Instituições Conveniadas e Alunos Considerados para o Fundeb 2016. Então, até o momento, não foi liberado pelo governo federal essa planilha. Viu, professor Edelmino? Estava comentando sobre sua indicação. Então, não foi liberada essa planilha para que possa ser feito as transferências de recurso. Isso se o governo federal já tiver
depositado esse recurso na conta do município. Então, o que se pretende fazer é fazer o cálculo. Vamos supor, uma entidade que colocou no plano de trabalho para 2016, que vai atender X crianças, pegar esse número vezes o valor que será considerado para cada entidade. Então, ainda para o repasse do governo federal, está aguardando a planilha que o próprio governo federal libera, de acordo com o plano de trabalho que foi enviado para o Ministério da Educação, para que possa o município destinar o valor correto, o valor autorizado pelo governo federal para cada entidade. Então, essa é uma resposta que eu tive rápida aqui, entendeu? Da própria Secretaria de Educação, de quem mexe com os convênios, para justificar o não repasse ainda. Não sabe se o dinheiro já está na conta. Isso aí é uma situação também de se aguardar para ver se o governo federal já repassou o recurso para o município, para, sim, o município honrar com sua obrigação de repassar para as entidades. Proposições avulsas em votação. Proposições avulsas, aprovado. Passaremos agora à discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 001/2016, em primeira votação por maioria absoluta, do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e da outras providências. Pois não, senhor vereador Luiz Eduardo? Senhora presidente, na verdade, esse projeto de lei, ele vem para poder atender a uma normatização do Fundo Nacional de Educação, em que define, de uma forma bem explícita, qual será a composição dos conselhos municipais, federais, e estaduais e distritais. Então, na verdade, é uma regra única e onde também estabelece como ponto de partida a representação especial que eu observei do Conselho Tutelar, que até então não era uma exigência, mas hoje tornou-se uma exigência onde houver o Conselho Tutelar, porque, na verdade, o Conselho Tutelar tem um acompanhamento muito frequente das situações de evasão escolar e outras situações mais de denúncias que chegam até ele. Estabelece também aqui a questão do site que receberá as informações do município através da Secretaria Municipal de Educação, que deverá manter esse site sempre informado. Então, na verdade, esse projeto de lei é um projeto para cumprimento da disposição da portaria número 481 de 2013, apesar de que a lei de constituição do Conselho do Fundeb, ela era anterior aqui no município de Viçosa. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes, para discussão. Peço permissão para falar daqui, senhora presidente? Sim, fica à vontade. Bom, com esse projeto de lei, eu acabo me despedindo, assim, oficialmente, do Fundeb, porque sou eu quem faço parte, representando essa casa, lá no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E acredito, senhora presidente e senhores vereadores, que é uma decisão acertada do governo federal que tem valorizado nos conselhos de políticas públicas a presença de organizações que já não são, como no nosso caso, organizações fiscalizadoras,
Nós temos o direito republicano, né, e legal de ser fiscalizador. E há uma situação de diversos conselhos de política pública que o governo federal, e o Fundeb é um caso desses, ele retira alguns órgãos, algumas instituições que já mexem diretamente com a fiscalização. Assim saiu o sindicato aqui dos professores, assim saiu a Câmara Municipal. Eu acho que é acertado porque o Brasil tenta testar, né, um pouco mais de democracia. Eu ainda acredito nas câmaras municipais, eu ainda acredito no papel do vereador, mas eu também acredito no papel do conselho, eu acredito na sociedade civil participando e dando um pouco mais as cartas e fazendo a coisa acontecer melhor. Então, só quero considerar isso e dizer também o seguinte, que eu esqueci aqui o ditado popular, mas o fato de estar tantos anos no Fundeb, eu acabo ainda acompanhando as reuniões do Conselho, tendo direito agora apenas à voz, não mais a voto. Vereador. Mas, pois não. Um outro ponto importante que eu pude observar no projeto de lei é quando fala da representação dos estudantes secundaristas. Inclusive, eu fiquei preocupado pela entidade de classe, pela entidade representativa. Então, no município de Viçosa, eu não conheço uma entidade representativa que tenha... Pois não, vereador Sávio? Tem sim, vereador. Tem a UMES, a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Ela está ativa? Não, ela existe legalmente, mas ela está desativada. Então, esse é o problema. A minha preocupação era essa, porque eu fui pesquisar e não vi ninguém que pudesse estar representando. Mas a própria regra, ela diz o seguinte: poderão compor o conselho os representantes do EJA, né, ou EJA, ou ainda aqueles estudantes escolhidos por um grupo de estudantes maior, eleitos por um grupo de estudantes maiores de idade. Então, a própria portaria dá alternativas para essa substituição. Obrigado, vereadores. E só para encerrar, senhora presidente, na verdade, colegas, sempre foi um pouco difícil essa representação estudantil no Conselho, que inclusive exige uma autonomia do estudante, etc., tem que ser acima de 18 anos. Então, às vezes, há alguns problemas. Mas eu já participei de vários conselhos em que os estudantes estavam lá representando. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Ainda em discussão, em votação. Senhora presidente, só rapidamente falar a respeito. Na verdade, o vereador Marcos Nunes, só ressaltar aqui para os demais colegas que o nosso município ele saiu na frente no que diz respeito, né, à constituição do Conselho do Fundeb. Uma vez que a lei que institui o Conselho Municipal do Fundeb foi feita em 2007. E essa portaria do governo federal, ela é de 2013. Então, o nosso município saiu à frente disso. Exatamente por isso, né, vem agora, nessa portaria, a solicitação de mudança da composição do Conselho, e a gente assim vai fazer, até porque, para jogar os dados no sistema, só aceita realmente com base na portaria do governo federal. E realmente, exatamente para isso, vereador Marcos Nunes, para poder resguardar essa representação, conforme o senhor colocou, da participação mais popular, né, não necessariamente o vereador, né, estando junto ao Conselho do Fundeb para poder fazer essa fiscalização. Então, sociedade comum, organizada, fazendo o papel de fiscalizador. Projeto em primeira votação por maioria absoluta. Vereadores e vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 001/2016, aprovado em primeira votação. Pois não, senhor secretário? Projeto de Lei número 117/2015, em segunda votação por maioria absoluta, do senhor Prefeito Municipal. Cria o cargo de Diretor Autorizador Regulador do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto em discussão. Senhora presidente, mais uma vez para reforçar, essas autorizações de internação, essas autorizações de despesas com laboratórios e outras despesas mais, eram feitas por profissionais médicos autônomos, no número de 3. E agora ela passa a estar concentrada em um profissional que tenha
uma dedicação, inclusive, com uma especialidade aí, com esse tempo de dedicação. Então, nós temos, assim, um projeto que desenvolve, não para quem, de repente, está passando ali pela secretaria e resolve autorizar, sem uma análise mais profunda das situações. Obrigada, vereador. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 117/2015, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação. Vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovada. O projeto de lei 117/2015 segue para as correções da Secretaria e posteriormente ao Executivo. Projeto de lei número 107/2015 em segunda votação por maioria simples, do vereador Helder Evangelista. Altera a lei número 2287/2013, que dispõe sobre a realização de festas e outros eventos no município de Viçosa. Institui medidas de combate à poluição sonora e à perturbação da ordem e do sossego e da outras providências. Lembrando, senhores, que esse projeto teve pedido de vistas na semana passada. Inclusive, nós aguardávamos a questão de alguma emenda ao projeto. Como ele não sofreu emenda, ele está entrando, então, em segunda votação. Em discussão, vereador Helder Evangelista. Bem, senhora presidente, como eu já disse que antes, não estava presente na reunião passada, e foi pedido as vistas, né, ao projeto, porque, na verdade, nós estamos até com uma certa urgência da aprovação desse projeto, estávamos, né, porque como já está em segunda votação, porque o Executivo ainda tem que solicitar ainda a todos os órgãos que coloquem ali os seus representantes, né, e seus suplentes para compor essa comissão. E como eu disse, essa comissão ela veio para somar em relação às festas, ela veio para poder contribuir muito, né, principalmente aí contra a violência e nesses pontos aí que acontecem nessas festas aqui na nossa cidade. É uma comissão composta por 13 órgãos, onde foi incluso aí o COMAD, né, que inclusive foi a pedido aí da presidente do COMAD, esqueci o nome dela, Patrícia, né? Então foi incluído aí o COMAD nessa comissão e gostaria de pedir aos senhores a aprovação desse projeto. Projeto em discussão. Senhora presidente, mais uma vez, o vereador traz esse assunto tão interessante, tão necessário para o município. E eu lembro, vereador, que nós aprovamos no ano passado a lei municipal de proibição aos trotes. E muitas vezes em forma de festa, acabam se embutindo os trotes. Então, é um projeto que já vem trazer também uma contribuição para que a gente possa estar aprimorando essa convivência social dentro do mínimo de liberdade das pessoas que querem estar e não querem sofrer constrangimento. Obrigada, vereador. Projeto ainda em discussão. Projeto em segunda votação por maioria absoluta. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 107/2015, aprovado em segunda votação por maioria simples. Excelência, dispensa da terceira votação. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Alexandre Valente, pede dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação aprovada. O projeto de lei 107/2015
segue para as correções da Secretaria e posteriormente ao Executivo. Projeto de Lei número 108/2015, em terceira votação por maioria absoluta, do vereador Lidson Lêner Ferreira. Dispõe sobre a denominação de via pública Travessa Joaquim Paulino Mariano, no bairro Barrinha. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 108/2015, aprovado em terceira votação por maioria absoluta. Senhores vereadores, antes de dar continuidade à reunião, durante o recesso parlamentar, até por informações que chegaram à presidência dessa casa, e que fique bem claro que não é a vereadora, e sim a presidência da casa, a situação da Escola Almir Paraíso era uma situação já definida desde a reunião de ontem à tarde. Só hoje, durante a reunião lá na minha sala, é que as pessoas que estavam presentes, elas não se sentiram representadas pela proposta que foi apresentada à Secretaria de Educação ontem, pela comunidade. Foram 2 pais, 2 pessoas da comunidade e 2 professores. E eles entenderam que não representou, a decisão tomada não representa o desejo da comunidade. Parece, e o que eles colocam é que existem ideias divergentes dentro da comunidade, que eles ainda não conseguiram chegar a um consenso. Encerramos a reunião da seguinte forma: o secretário de governo vai reunir com a secretária de educação, vão tirar pelo menos 3 propostas e vão levar as 3 propostas, chamar a comunidade escolar de novo, e eles vão votar das 3 propostas qual melhor vai atender a comunidade da Escola Almir Paraíso. Isso, secretário de governo, ficou definido lá. Quero informar para os senhores vereadores e também para as pessoas que estão nos assistindo, até porque eu realmente não entendia o porquê da manifestação hoje, uma vez que a gente já tinha recebido documento oficial de que a situação estava resolvida. Bom, queria pedir aos senhores que nós precisamos de ir para a reunião extraordinária. Sei que nós temos aqui vereadores inscritos e tudo, mas eu queria levar em conta o momento de hoje das pessoas que chegaram aqui às 6 horas da tarde, né, da comunidade aí dos surdos, e que estão aguardando a votar especificamente o documento que foi pedido da extraordinária. Né? Então, eu entendo que, em respeito a essa comunidade, que nós possamos fazer a extraordinária e abrir, depois da extraordinária, palavra livre. Porque, realmente, assim, nós temos crianças, nós temos pessoas que estão aqui para fazer força a um projeto de lei que é de interesse dessa comunidade especificamente. Então, é nesse sentido que eu queria pedir a compreensão dos senhores. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o fim da reunião ordinária, início da reunião extraordinária. Além disso, já que estamos indo para a reunião extraordinária, essa Casa Legislativa também precisa aprovar a resolução do nome das mulheres que serão homenageadas. Então, vou pedir aos senhores que nós vamos colocar em pauta, então, também em pauta essa questão. Então, estamos encerrando a 4ª reunião ordinária e, ao mesmo tempo, dando abertura à 5ª reunião extraordinária para tratar de uma emenda, de um projeto e de uma resolução. Dia 17, uma quinta-feira. Vou comunicar isso ainda, vereador. Vamos lá?
Vou pedir ao secretário que faça a leitura, então, para a gente colocar em discussão. Tem uma emenda, não tem? Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 003/2016, em única votação. De autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda em discussão. Vereador Sávio, Vossa Excelência podia dar para a gente assim, uma explicação didática dessa emenda? Certeza, vereador. O projeto inicial, ele prevê abertura de cargo público para professores e monitores de pessoas com necessidades especiais, através de concurso. Enquanto o concurso não é realizado, o município fica autorizado a contratar de forma emergencial, aí que vem a nossa emenda, pelo prazo de 220 dias, prorrogáveis por mais 220. Isso que está na lei original. Qual que é a emenda da Comissão de Constituição e Justiça? Ao invés de serem 220 dias, a gente troca para 150, sendo prorrogáveis por mais 150. Por quê? Nós estamos hoje no dia 1º de março. Então, essa lei aprovada, o Poder Executivo já pode contratar os profissionais amanhã, se ele quiser, assim que ele promulgar a lei. Nós diminuímos esse prazo para colocar para o município a necessidade de fazer o concurso ainda esse ano. Porque aí, no ano que vem, já terão os profissionais concursados e não haverá troca de profissionais durante o ano. Se fosse mantido o prazo que o Executivo colocou, ele teria até junho do ano que vem, se ele usar o prazo todo, ele não é obrigado a usar, mas se usar, para fazer esse concurso. Ou seja, no meio do ano que vem ia ter a troca de profissionais. Entendendo que 10 meses é tempo suficiente para programar um concurso, a gente achou que as crianças e as pessoas os adolescentes que receberão esse serviço, eles ganham mais se entrarem o próximo ano letivo já com os profissionais selecionados. Então, é só uma questão de tempo, não vai prejudicar em nada a contratação imediata, é só para fazer o concurso ainda esse ano, para que não exista troca desses profissionais no meio do ano letivo que vem. Em discussão? Senhora Presidente, como nós estamos estabelecendo um marco, eu quero lembrar que a legislação eleitoral, ela emperra todo e qualquer processo de concurso público. Então, ou seja, nós estaremos esbarrando numa situação atípica nesse ano de 2016. Eu entendo que a proposta, se ela fosse para um ano comum, né, não um ano eleitoral, ela seria bastante razoável. Mas eu vejo com preocupação, porque nós temos aquela série de regras que vedam a disposição de novas despesas, que vedam a contratação de profissionais. Realmente até é muito complexo essa interferência do eleitoral dentro da administração pública. Então, acredito que não seria uma boa essa emenda ser aprovada. Vereador, se me permite, o processo de concurso público ele pode ser feito depois da eleição, sem nenhum problema. Não existe vedação depois da eleição. Então, nós estamos no dia 1º de março. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Fazenda, de Administração, pode planejar o concurso nesse período todo. A eleição esse ano é dia 2 de outubro, então já pode deixar edital programado para depois da eleição, fazer o concurso e ainda vai ter, até o começo do ano escolar, 4 meses para homologação, processos, recursos e o que for colocado. Eu repito que a ideia aqui, em maneira alguma, é impedir a contratação imediata. É só pensando na parte educacional, cognitiva, do prejuízo dessas crianças e adolescentes em troca de professor em todos os níveis,
não só de instrutores, de surdos, mas entendendo como educador que sempre no meio do ano letivo, quando você tem troca de profissional, você tem um prejuízo educacional. Vejo, vereador, que o processo é tão complexo que o município vai abrir um edital para a contratação de uma empresa e a empresa vai fazer esse concurso público, essa empresa vai lançar um edital com todos aqueles quesitos necessários e depois disso tem que se enviar ao Tribunal de Contas, que leva 6 meses para emitir um parecer a respeito dessa questão do concurso público. Ou seja, o município hoje está muito amarrado, o tribunal leva 6 meses para poder emitir um parecer. Ou seja, de repente o tribunal não concorda, manda retificar. É por isso que eu vejo com preocupação essa questão. De repente a gente vai ter que voltar e estar aprovando novamente lei para remendar lei. Essa é a minha preocupação. Vereador Sérgio Nofino. Essa preocupação do fato de ser ano eleitoral, de fato, ela tem que ser avaliada. Mas eu gostaria de um posicionamento, então, acho que a gente até questionou essa questão do concurso público durante a reunião da CCJ. Um posicionamento do Dr. Randolfo a respeito disso. E outra coisa, não é prorrogável por mais 150? Prorrogáveis por mais 150? Então, se é impedimento mesmo ou não, o posicionamento do jurídico com relação à emenda, porque se o jurídico tiver algum posicionamento em contrário, acho que retira-se a emenda, né? Doutor Randolfo, pode ocupar aqui a mesa, fazendo favor? A questão é a seguinte, em ano eleitoral não há impedimento de se abrir o concurso público. O impedimento é de dar posse se o concurso não tiver sido homologado antes do período eleitoral. Então o concurso tem que ser homologado antes do período para poder dar posse. Então tem que ser homologado antes do período eleitoral, os 3 meses antes. Então, tem que iniciar e concluir o concurso até o nível de homologação do resultado final antes dos 3 meses da eleição, que vai dar julho, né? Aí, se não for, só pode dar posse após o período eleitoral. Qual é a recomendação jurídica da Casa? O senhor vai dar uma recomendação política e não jurídica, né, senhor procurador? Jurídica, Aí é o 16º, né? Eu acho que a gente gostaria da recomendação jurídica mesmo, entendeu? Gostaria de esclarecer que nessa reunião o doutor Randolfo ele não estava presente, né? Mas acho que o que a gente demanda até para poder estar votando, se aprova ou não a emenda, é o posicionamento jurídico em definitivo. E outra coisa, o fato de ter a possibilidade da prorrogação por mais 150, anula isso ou não? Aí, nesse caso também, se a gente for analisar dentro do contexto de prorrogação, tanto 150 quanto 220... esse é o meu ponto de vista. Eu acho que nos dois casos... Então, se tem esse questionamento, ou 150 ou 220, talvez não vai fazer muita diferença. Não vai mudar a situação. Agora, se o concurso ele tem que ser homologado, essa homologação implica realização do concurso, seleção... Julgamento de recurso até outubro. Então, não, até julho. Até julho. É impossível. Agora, só o prazo que o Tribunal de Contas, em média, demora para apreciar o edital do concurso é 6 meses. Agora, o fato de ser prorrogado esse período, já talvez subentendendo esse questionamento. Então, nesse contexto, Sávio, aí, 150 ou 220, talvez não vá fazer muita diferença. Né? Estou falando aqui dentro do contexto do concurso. Porque, pelo que ele está colocando aqui, se você tem que realizar e homologar esse concurso até o julho, isso, não é?
Então, se a gente for analisar dentro do contexto da prorrogação, então esse ano, como é ano eleitoral, realmente, de fato, praticamente inviabiliza você realizar o concurso até outubro, do ponto de vista do executivo, gerencial e tal, para poder se organizar isso, é praticamente impossível, já que a gente está em março aqui. Agora, né? O concurso, doutor, pode ser realizado a qualquer momento. O que não vai acontecer é poder dar posse para o candidato aprovado. Então, um período menor de 150 dias, ele pode inviabilizar a contratação, porque a gente não vai poder nem contratar por um período superior e, se precisar, não vai poder dar posse também. Então, a posse tem que ocorrer dentro de 150 dias. E é impossível. Inclusive o processo de análise do Tribunal de Contas do Estado, né? Vereadores, deixa eu entender. Essa emenda, ela vem da Comissão de Justiça e Redação. Então, nós temos duas saídas aqui. Ou nós vamos colocar ela em votação ou não, ou a própria comissão vai retirar a emenda. Não é? Uma vez que o que eu estou entendendo aqui é que entendo quando o vereador Sávio coloca da questão didática da troca de julho, mas também se tem um profissional que não... A gente está vendo aqui uma inviabilidade dele começar o ano, o ideal realmente é que votasse 220 para ele terminar o ano de 2017 e ser nomeado em 2018, então. Na verdade, nós temos 200 dias letivos. Mas você conta dia corrido, você não conta dia letivo. Entendeu? Bom. O ano letivo termina em dezembro. Eu acredito que o projeto veio de uma forma bem simples e que não necessite dessa modificação. Mas a casa é soberana e decide, através da votação, o que se deve fazer. Tá, então eu estou entendendo que o senhor é contra a emenda que a Comissão de Justiça e Redação está colocando. Então, nós vamos colocar em votação... Senhora presidente, eu gostaria... Pois não, vereador? Obrigado. Desculpa. Não, tudo bem. Eu entendo o seguinte, aí também quero fazer uma consulta aqui ao doutor Randolfo, e peço desculpa aí pela minha ignorância ou desconhecimento. Eu entendo que essa questão do concurso em ano eleitoral, o pano de fundo disso é exatamente a utilização por parte dos governos de possíveis mecanismos que venham favorecer politicamente uma ou outra pessoa. E aí, face a isso, vem a minha pergunta. Para mim, ou no meu pensamento, é muito mais seguro se um gestor está fazendo um concurso público em relação a um gestor que está fazendo contratação, pensando agora que esse gestor está com algum interesse, digamos assim, político, contratando as pessoas. Queria que Vossa Senhoria me respondesse o seguinte, como é que funciona isso? Se ele pode fazer contratação a bel prazer, e o outro detalhe, a segunda pergunta em cima disso, é se o Executivo está vetado a fazer essa contratação a partir do início da eleição. E aí essa pergunta só faz sentido porque, caso ele esteja vedado a fazer isso no período eleitoral, que o Executivo faça a contratação o mais rápido possível, né, já que é essa situação. Por gentileza, se Vossa Senhoria puder me esclarecer. Vereador, a ideia da lei é justamente essa, evitar essas manobras políticas que possam ter impacto na eleição. Naturalmente, essa que é a ideia da lei, proibir as nomeações. Senão o prefeito, qualquer nível, o governador, o presidente, faz um concurso à véspera de eleição, homologa da posse, isso gera um impacto na eleição considerável. Então, por isso que ele só pode dar posse se o concurso já for anterior, for mais antigo, ter sido realizado mais distante desse calor das eleições. Então, tem que ter sido homologado, no mínimo, 3 meses antes das eleições que a lei determina, para poder dar posse. E para conseguir homologar 3 meses antes, tem que ter sido iniciado, põe 1 ano antes, aí, em média. Para a gente homologar um concurso hoje no Brasil, em Minas Gerais, pelo menos, com a sistemática do Tribunal de Contas,
Você pode pôr 1 ano, é uma média para poder iniciar e até homologar. Então, já é um período mais distante das eleições. Essa que é a ideia da lei mesmo. O que ocorre, os 150 dias, aí a questão prática, ele vai cair dentro do período eleitoral. Os 220 também, né? Então, ou seja, em qualquer hipótese, ou dos 150 ou 220, não vai afetar o resultado do processo do concurso, que seja aí. Nas duas hipóteses, o prefeito vai estar proibido de nomear, que seja 150 ou 220, que vai cair no período eleitoral. Então, não vai ter um efeito prático nisso aí. Senhor presidente. Mas a minha pergunta, desculpa te cortar, mas a minha pergunta é a seguinte: ele não pode fazer o concurso por causa da nomeação, mas ele pode fazer a contratação, independente do tempo? Essa é que é a minha dúvida. Porque a minha preocupação é que a contratação seja feita, mas a lei vai autorizar e ele pode fazer isso, por exemplo, se ele não conseguir contratar os profissionais até o início da eleição, ele pode fazer durante o período eleitoral? Contratação, não estou falando do concurso. No período eleitoral, não. Ou seja, se prevalecer a emenda de 150 dias e vencer e não tiver candidato para dar posse, que dificilmente vai conseguir homologar nesse período, ele não vai ter como prorrogar as contratações, porque ele não pode contratar mais no período eleitoral. Randolfo, a minha pergunta, Randolfo, é o seguinte: ele tem que contratar de imediato a lei e aprovada, até o final do ano. Ok, vai até o final do ano. Tem que ser, porque ele não vai poder contratar de novo no período eleitoral. Uma questão aqui, eu fiz as contas, 220 dias, dá 10 dias depois do período eleitoral. Tá. Então, só para ser justo e não ter aqui problema. Eu acho que também não tem polêmica nisso. O cerne do projeto, ele é entendimento de todos, não precisamos levantar polêmica nisso também. Se for o caso, eu não sei se falo pelo Sérgio, pelo Alexandre, mas eu retiro a emenda e esclareço. O objetivo dela é preservar a qualidade de ensino do aluno e não ter troca de professor no meio do ano, só isso. Inclusive, para a gente não arriscar esse tempo a menos, se nós tivéssemos a oportunidade, a Câmara da TV Viçosa poderia estar focando ali um profissional de Libras que está traduzindo a nossa discussão, está informando as pessoas portadoras de necessidades. Então, eu acho a prudência, ela nesse instante, com um prazo maior, ela seria mais segura. Essa é a minha opinião. Só um minutinho, só para encerrar. Eu acho o seguinte, a discussão no final das contas, acho que acaba sendo essa aí. Primeiro, se essa emenda proposta, ela tem base jurídica para ser votada ou não, apesar de ter vindo da CCJ, na verdade, não é? CCJ também pode errar, tá? Por isso nós temos aqui a assessoria e tal também. E outra coisa é a seguinte, eu acho que a ideia da emenda é do vereador Sávio, que faz parte da CCJ, se ele achar por bem também retirar a emenda, é outra decisão a ser tomada. E se 150 ou 220 não interfere no cerne do projeto, que eu acho que é o mais importante também, eu acho que a decisão acaba ficando para o vereador Sávio, que foi o propositor da emenda na reunião da CCJ. Se tem base jurídica para votar, vota-se, entendeu? Ou retira-se de acordo com a deliberação do autor da emenda. Vereador Sávio. Eu retiro, não tem o menor problema nisso, embora acredito que era mais prudente, mas retiro e faço um apelo ao Executivo, então, que tente fazer esse processo da forma mais eficaz e rápida possível para não prejudicar os alunos. Obrigada, vereador. Só a título de entendimento, vereador, nós aqui na Câmara também, o doutor Randolfo está acompanhando, assim, como a gente tem tido assim, cuidado e, ao mesmo tempo, vereador Sávio, até a dificuldade dessa contratação, dessa licitação que nós vamos fazer, porque, diferente de qualquer outro professor, ele vai ter que dar uma aula prática. Ele vai ter que ter uma pessoa assistindo, né, que entende da linguagem de sinais, se essa pessoa está apta ou não para prestar o serviço. Né? Então, provavelmente, até a contratação do Executivo, eu não sei qual vai ser esse processo, mas aqui do Legislativo,
é algo que nós vamos precisar, né, que se faça. Então, de repente, essa vai ser uma outra questão num concurso aí para professor, para intérprete, que ele vai ter que passar por uma aula prática, né? A gente imagina assim. Bom, vereador Sávio José entendeu, a partir das discussões, junto com a Comissão de Justiça e Redação, e o 16º, nosso assessor jurídico, já quase vereador, vice-presidente aqui no lugar do vereador Carlitos Alves, definiu-se, então, pela retirada da emenda. Obrigada, doutor Randolfo. Vamos lá, então, com a retirada da emenda, vamos fazer a discussão do projeto. Vamos lá? Projeto de lei número 003/2016, em primeira votação, do senhor prefeito municipal. Cria cargos públicos de provimento efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Projeto em discussão. Vereador Idelmino, vereador Geraldão. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu venho a essa tribuna para poder falar, discutir a respeito desse projeto. E realmente aí eu quero parabenizar o executivo pela pronta resposta, né, que foi dada a uma solicitação que foi discutida, falada na reunião passada, mas eu entendo que já vinha acontecendo também discussões paralelas a respeito do mesmo tema. Eu falei na semana passada a respeito do fato de estarmos, vereadores Jardim da Violeira, vereador Geraldão, Edenilson, estarmos sem os profissionais da educação, no que diz respeito ao professor de apoio, para atender as crianças com deficiência. E aí, eu entendo que o deficiente auditivo, ele é um deficiente assim como nós temos o autista, nós temos outros com deficiência, e cada deficiência tem a sua especificidade no que diz respeito ao apoio, ao amparo de um professor qualificado para que possa acompanhar esse aluno na sala de aula. É fundamental, eu acho que é um avanço muito grande, nós aprovarmos esse projeto e realmente fazer aqui o papel de inclusão para as pessoas com deficiência auditiva, tendo em sala de aula o profissional de Libras, fazendo a tradução, né, permitindo que o aluno ele seja realmente incluído no seio de convivência ali da escola, no meio educacional. Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, eu acho que cada deficiência tem a sua especificidade, e aí realmente eu não vejo diferença em relação às demais crianças que nós temos no município com deficiência, que são muitas. E aí ainda penso que em relação, por exemplo, ao autismo, que é uma situação de deficiência em que é necessário que a criança passe a ter uma segurança muito grande com o professor de apoio, que a condição de estagiário acompanhando essas crianças, por mais qualificado que seja o estagiário, não é o ideal, porque o estagiário está ali por um tempo determinado. E aí seria importante, vereador Geraldinho, que a gente tivesse realmente também um professor de apoio com a qualificação específica para aquela necessidade especial do aluno. Então, eu solicito aqui ao Executivo que, da mesma maneira que teve a preocupação em relação à pessoa com deficiência auditiva, tivesse também, nesse momento, a preocupação de incluir os outros alunos por meio também da contratação imediata de um profissional, da mesma forma que foi feito para os profissionais que aqui estão já praticamente trabalhando no ambiente da Câmara, para os outros profissionais para atender as outras crianças com necessidade. Então, fiz uma indicação na semana passada a respeito disso, para que o Executivo fizesse uma contratação imediata em relação a esses profissionais, e reforço, né, o fato de ele ter contratado já
né, aliás, praticamente contratada, aprovado aqui o projeto, vai para a contratação. Esses profissionais, né, é um passo muito importante, mas, ao mesmo tempo, já pensar em fazer da mesma forma para profissionais para atender as outras crianças nossas com deficiência. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Geraldão. Senhora presidente, vereador professor Edelmino, acho que sua fala venha comungar com a sua fala nesse sentido e, inclusive, reforçar a dimensão da nossa audiência pública. Afinal, ali poderíamos ter um raio-x mais profundo da verdadeira demanda. Agora, a gente tem também que dar todo o respaldo, os parabéns ao Poder Executivo, quando de forma imediata encaminha essa casa um projeto de lei e a gente também de forma em caráter de urgência aprova, possibilitando que essa contratação aconteça da forma mais ágil possível. E à luz da discussão sobre a proposição da emenda, não posso deixar de parabenizar a intenção da Comissão de Justiça e Redação, o zelo pela qualidade na proposição do ensino. E, vereador Sávio, confesso que com a discussão, o que deu para mim absorver, o meu entendimento, é que o Executivo, nessa proposta que ele poderia trazer com 300 dias, 500 dias, 400 dias, ele traz 220 dias, ele já se coloca numa tarefa difícil de ser, de fato, sanada. Eu acredito que o clamor que o senhor faz, o próprio projeto já está implícito no próprio projeto, que trabalharão de forma buscando agilidade, buscando sanar definitivamente o problema no menor tempo possível, mediante as colocações do procurador, dessa passagem, né, do concurso pelo Tribunal de Contas e por aí vai. Então, acho que esse prazo de 440 dias total, ele pode ser aí um prazo limiar para que tudo aconteça na tramitação legal, nas burocracias que precedem a qualquer homologação de concurso. Reforçar, a audiência ainda se faz necessária, a gente vê um avanço em uma semana, e isso é com certeza também muito importante, né? A gente reivindicar numa terça, na outra terça já ter aqui um projeto de lei, mas que o professor Edelmino acho que acerta quando diz que não sanamos ali a todas as demandas. Mas acho que é uma demanda de cada vez, o Executivo não se omitiu de atender, de repente, uma demanda prioritária de acordo com o raio-x que eles têm. Para o uso da tribuna, a vereadora Marilange. Bom, eu vim aqui para ponderar algumas coisas. Dai a César o que é de César. Né? Na verdade, houve uma organização da comunidade, né, das pessoas, não só dos surdos, mas as pessoas, os familiares e tudo. E essa reunião aconteceu em setembro do ano passado, com o Ângelo. Foi ele que sensibilizou com a situação, recebeu de forma respeitosa, séria e comprometida essas mesmas pessoas que estão aqui hoje, entrou em contato comigo na outra semana, disse para mim que estava preparando o projeto e em momento algum, não foi algo que veio do Legislativo para o Executivo. Essa foi uma demanda que veio do Executivo para o Legislativo. Então, assim, só para a gente também, né, claro que todo mundo agora quer mesmo colher os louros desse momento, mas só para entender como é que se deu verdadeiramente esse fato. Né? Inclusive, no início desse ano, o pessoal veio, procurou o vereador Paulinho Brasília, conversou sobre isso. O Paulinho Brasília me procurou, eu falei, vereador, primeiro que nós não podemos criar o projeto de lei, porque nós não podemos criar uma despesa para o Executivo. E o projeto de lei já está pronto, porque no final do ano passado, o Maranhão já estava com o projeto em mãos e ele me mostrou o projeto.
O projeto já chegou nessa casa? Qual é a data, Jaqueline, que o projeto chegou na casa? ...25 de fevereiro. Além disso, vereadores, é muito importante, eu entendi toda a colocação de vocês, de 16 de fevereiro. Então, antes das discussões aqui. É muito importante que se entenda que, por mais que se diga aqui das necessidades de cada um, de tudo, é importante que se entenda que o intérprete, né, um professor de Libras, para uma pessoa surda, ela é acessibilidade. Da mesma forma que uma pessoa que tem um problema com uma perna precisa de uma bengala, o surdo precisa de uma pessoa que interpreta para ele. Então, é diferente. Legalmente, é diferente. Isso é acessibilidade. Diferente das outras pessoas que precisam de apoio. Esses precisam de acessibilidade. E aí, tem que dizer mais uma vez, se o dever de casa da rede municipal não está bom, pior está da rede estadual, que está migrando para a rede municipal, porque quando você resolve contratar um professor de apoio no Estado, você tem que entrar na superintendência, você tem que entrar com outros recursos para você conseguir colocar o seu filho lá. Então, por isso, hoje, o município está com 65 alunos, né, na condição de precisar de contratação. Porque o município não tem se furtado, por exemplo, de buscar o estagiário. E eu tenho certeza, no momento que o município tiver condição financeira e que nós pudermos aprovar aqui o plano de carreira, que é uma discussão nossa, né, com certeza, não acredito que o executivo vai se furtar disso. Então, só para deixar claro a diferença de fazer um projeto de lei, de se votar um projeto de lei para o surdo, e se votar projeto de lei para professores de apoio. Nós estamos aqui discutindo de acessibilidade, de direito constituído ao surdo. Tá? Então, para que a gente tenha isso muito claro e não entenda que aqui nós estamos lidando com professor de apoio. Né? Um estagiário, né, numa outra situação, de uma outra necessidade, tudo bem. Agora, para o surdo, nós precisamos de ter um intérprete. Obrigada. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Peço licença para falar daqui também. Bem, bastante diferente do que muita gente pensa, né? Eu também, assim como o vereador Idelmiro, quero cumprimentar o executivo pelo projeto. Acho, senhora presidente, bom, não vou comentar a fala da Vossa Excelência, não, porque deixa para lá. Mas é o seguinte, eu gostaria de parabenizar o executivo, principalmente porque o cargo que vai acompanhar e orientar os profissionais das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação, né, no atendimento na fala, ministrando curso, etc., o cargo que é de instrutor de língua brasileira de sinais. E isso supõe, quando a gente usa a palavra instrutor, que a contratação será de um surdo. Então, eu quero parabenizar o executivo por fazer isso com um profissional surdo. Obrigado. Marcos, não é só a contratação de um surdo, é a contratação de intérprete também. Eu quero me reportar que o instrutor é um instrutor surdo. Eu tinha preocupação, senhora presidente, de que o executivo contratasse um instrutor que não fosse surdo para trabalhar nessa comunidade. Os intérpretes não, os intérpretes podem ouvir, né? Mas o instrutor não. Sendo um instrutor surdo, aí eu acho que a comunidade está mais satisfeita, porque aí é mais inclusiva e etc. Entendeu? Porque aí o surdo, ele fala por si só, né? No sentido de que ele tem a deficiência e ele pode trabalhar de uma maneira militante muito mais forte do que um que ouve. Obrigado. Projeto em discussão. Meus caros colegas, até peço desculpa de eu retornar a essa tribuna para poder falar do mesmo tema, que é sobre o projeto em questão. E aí eu quero deixar aqui bem claro alguns pontos. Primeiro que, em momento algum aqui,
eu estou fazendo da minha condição de vereador para poder arrebanhar ou colher louros que é do Executivo. Tanto é que eu fiz questão aqui de parabenizar o Executivo pelo projeto. O que eu coloquei e tentei colocar de maneira clara, claro que tem alguns que acabam tendo uma certa dificuldade de entender, mas o que eu coloquei é que quando eu falei na terça-feira passada a respeito da questão da inclusão dos nossos alunos nas escolas municipais, eu falei que estava entendendo que, paralelo a essa fala minha na terça-feira, estava acontecendo já a discussão para a contratação dos profissionais que aqui se encontram. Vereador, você me permite? Só finalizar, senhor. Discussão de projeto, acho que não posso dar a parte para o senhor. Bem, e aí eu quero colocar de maneira clara aqui que quando eu me referi à contratação imediata de profissionais para atender os alunos nossos com deficiência, eu estou falando de aluno com deficiência. E aí, eu estou falando exatamente do professor de apoio que a gente precisa ter em sala de aula, que é exatamente para poder acompanhar todos os passos do nosso aluno lá na sala de aula. E que aí está sendo feito por estagiário, que o ideal, com base na lei, que foi aprovado no meio do ano passado, né, diz que tem que ser um profissional da educação. E aí a gente pensa exatamente naquele profissional com formação específica para esse atendimento. E aí todo o meu respeito ao Executivo, em momento algum eu estou aqui querendo colher louros do Executivo. Na verdade, eu vim aqui para parabenizar o Executivo e fazer uma outra solicitação, que é exatamente também trabalhar no sentido da gente conseguir contratar de forma imediata os profissionais que são os professores de apoio. Pois não, vereador? Eduardo, exatamente a preocupação nossa. Nós temos hoje, por exemplo, 65 alunos, como foi dito, que são portadores de necessidades especiais. Tem aluno que precisa de enfermeiro, tem aluno que precisa de fisioterapeuta, tem aluno que precisa do psicólogo e tem aluno que precisa do acompanhamento psiquiátrico, diferente de serem professores. Então, é um mundo muito complexo de cada deficiência para que a gente pudesse resolver por uma lei. Então, seria, assim, até, vamos dizer assim, impossível você estar contratando cada um desses profissionais para essa assistência no momento. Então, esses estagiários, eles vêm exatamente nesse momento, porque eles passam por uma triagem que a diretoria da escola faz para ver a aptidão, a capacidade técnica e, principalmente, a condição didática de estar lidando com o aluno. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, Luiz Eduardo Salgado. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que a discussão ela foi iniciada e aí realmente cabe ao Executivo, né, que é o papel dele, tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. Mas só dizer, vereador Luiz Eduardo Salgado, que na verdade está amparado por lei, né? A gente não pode esquecer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado no ano passado, então isso resguarda em lei o direito da nossa criança ter esse atendimento. Que não seja necessariamente o professor de apoio ali, né? Mas que realmente um profissional qualificado para tal ação tem que estar assessorando o aluno na sala de aula. Que, por enquanto, né, o professor de apoio, ele está conseguindo, pelo menos no ano passado ele assim o fez, né, dar esse apoio aos alunos que nós tínhamos o ano passado. Trabalhamos também com alguns estagiários no ano passado, que é o que está acontecendo esse ano. Mas a gente tem que avançar no sentido de efetivar, contratar, né, os profissionais para poder trabalhar a médio e longo prazo, exatamente porque várias deficiências, elas requerem a segurança do aluno, né, tem que se identificar com o professor de apoio para que então ele consiga se desenvolver. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Luiz Eduardo, o senhor ainda quer usar a tribuna? Não, vereadora, na verdade, nós fizemos uma complementação do número de 51 estagiários que, devido à volta às aulas, eles não puderam estar presentes
e também pelo processo de triagem que é feito pelas diretorias para essa contratação. Mas com essa, só para a gente estar, porque é uma conexão desse projeto de lei discutido, que é o projeto de Libras, com essa situação de outros estudantes com necessidades especiais. Muito obrigado. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 003/2016, aprovado em primeira votação. Vamos agora para o projeto de resolução. Pois não, senhor vereador? Desculpa. Decreto legislativo de número 001. Projeto de decreto legislativo número 001/2016, da mesa diretora, confere honrarias alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Então, vereadores, o nosso evento está marcado para o dia 17, é uma quinta-feira de março. Gostaria só, começando do vereador Idelmino, que ele pudesse dizer, né, o nome da homenageada dele e quem é, e daí por diante. É para o senhor. Geraldinho. Sávio José. Professora Marisa Barleto, ex-presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, coordenadora do NIEG da Casa das Mulheres. Obrigada. Heloísa, ex-professora também Heloísa, hoje aposentada e coordenadora leiga lá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Espera aí, só um pouquinho, gente. O que foi, vereador? Não entendi o final. Desculpa, é professora aposentada, se não me engano, do Carmo, e coordenadora leiga da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Heloísa. Da paróquia, Heloísa, filho do Picolé. Não é isso, Marcos? Sim. Vamos lá, vereador Helder Evangelista. A professora Maria das Graças de Oliveira Marques, que também foi ex-diretora da Escola Pedro Gomide Filho. Gente, a minha até eu me surpreendi com o nome dela. Maria Isadoro Teixeira Chaves. Adivinha quem é? Dona Fisica, aqui do restaurante Dona Fisica. Mas eu também não podia imaginar nunca que o nome era esse. Mas a minha homenageada é Dona Fisica, do restaurante aqui da Praça Silviano Brandão. Almoço todo dia, garantindo. João? Maria Aparecida Duarte de Souza, uma professora lá do Cantinho Céu. A minha homenageada vai ser Carla Yamin Gomide. Ela é nutricionista do Hospital São João Batista. Ok. Amélia de Cachoeirinha ex-esposa do vereador Francisco de Cachoeirinha. Eu vou pronunciar pela forma de conhecimento, que é a Amara Gandra, que foi secretária de Saúde na época do doutor Celito, quando prefeito. Muito bem. Senhora presidente, proponho o nome de Jaqueline Salgado, viçosense, atualmente residindo no interior de São Paulo, escritora de nascença, filha de artistas da família dos Salgados, e que no próximo mês de maio estará com uma de suas obras na Feira de Literatura de Bolonha, na Itália, já tendo ganhado vários concursos literários, incluindo aqui em Viçosa, e com obras publicadas por editora como a FTD e outras de ampla rede de divulgação. Vereador Edelmino. Elisângela Costa, professora de português, língua portuguesa, da Rede Municipal de Ensino. A minha homenageada, ela é moradora de São José do Triunfo. Ela tem uma grande representatividade familiar e maternal para mim.
Ela se chama Helena Lopes Cardoso. Fala de novo, vereador, o nome. Helena Lopes Cardoso. Ok. A homenageada do vereador Carlitos é Ana Emiliana Freitas e do vereador Paulinho Brasília é Tereza Batalha do Carmo. Provavelmente deve ser a Tereza Batalha do CMDCA, né? Bom, em discussão... Ah, desculpa, Alexandre. A minha Cássia, ela é a Cássia Figueiredo, ela é a presidente da Sovipa. A Cássia, presidente da Sovipa. Ainda falta do Lidson Lene, que a homenageada dele é Vera Lúcia Fialho. Eu estou imaginando que é a Vera da Ação Social, não é isso? Ah, é a Vera da Imater, tá ok. Vera da Imater. Então, decreto legislativo em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Decreto Legislativo 001/2016, aprovado em única votação. Encerramos, então, a reunião extraordinária, a 4ª reunião extraordinária e já a abertura da 5ª reunião extraordinária. Projeto de lei número 003/2016 do senhor prefeito municipal. Cria cargos públicos de provimento efetivo no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto 003, aprovado em segunda votação. Alexandre Valente. Dispensa, excelência, da terceira votação. Dispensa, pedido de dispensa do vereador Alexandre Valente, da terceira votação. Em discussão, em votação. Pedido de dispensa da terceira votação aprovado, inclusive com respaldo do vereador, do assessor Alisson, não, do Alisson, do Barão. Volta, então, passamos então para a Secretaria Legislativa. Dou por encerrada, né, a reunião, retornamos, já o único vereador inscrito que não fez uso da palavra é o vereador doutor Sérgio, ele retirou, então estamos encerrando. Também retiro a minha reinscrição. Sim, obrigada, vereador, é mesmo. Então estamos... Também me tirar a minha reinscrição. Terminando a reunião, agradecendo a Deus pela noite de hoje, pelos trabalhos. Uma boa noite, boa semana.